É o seguinte, a minha maternidade, ela não foi comum como da maioria das mães, vamos falar assim, né? Eu esperei, não 9 meses, mas 3 anos. Então, eu acredito assim, que a sensação é a mesma quando você recebe o teste de gravidez positivo e o telefonema de um órgão de adoção. E é uma mistura na hora que você recebe a criança de coragem, de esperança e ao mesmo tempo de medo, insegurança. Mas tudo que você faz com amor, você tem um resultado positivo. Começou com a vinda e depois o amor foi crescendo, a convivência, então a conexão, né, que a gente acaba tendo com a criança, isso é muito importante. Então tudo isso vai fazendo com que ela vá se desenvolvendo e criando confiança na mãe, nos pais, né? E sentindo que a casa é dela, que essa é a vida dela. Eu sempre soube que eu ia ser mãe. Isso para mim era natural, assim, isso totalmente não existia a possibilidade de não ser mãe. Era cheia de razão, que eu super sabia e que eu já tinha todos os cronogramas prontos e todas as planilhas definidas. Tudo foi absolutamente desconstruído, assim, né? E foi uma nova Fernanda que nasceu depois da maternidade, assim. Foi como um portal mesmo de transformação para mim, a maternidade, assim, para muito melhor. Foi como se eu tivesse chegado no meu lugar no mundo, assim, sabe? Cheguei no mundo, assim, quando ela chegou, eu cheguei também, assim, é isso que eu sinto. Para mim, a maternidade foi essa expansão, assim, de mim mesma. E eu começo a me sentir mãe realmente a partir do momento que a Yasmin começa a mexer na minha barriga. E aí eu começo a desenvolver esse amor, né? Quando a Yasmin começa a se mexer na minha barriga com 7, 8 meses, né, dentro da minha barriga, e aí eu sinto que ela se mexia e eu começo a falar, opa, realmente tem um serzinho aí dentro, né, que precisa muito de mim. No desenvolver dos meses, a gente vai aprendendo a ser mãe, porque ninguém sabe ser mãe, a gente sabe ser filha de mãe, mas ser mãe mesmo, a gente vai aprendendo com cada dia que passa. Desde quando a Yasmin nasceu, eu concluí a minha faculdade, eu já comecei a trabalhar, né? Coloquei a Yasmin na escolinha já desde pequenininha, conciliar o trabalho, o lar, que é o casamento, né? E mais uma criança na sua vida, né? Então, a maior dificuldade realmente de quando ela era bebezinha era essa. A Yasmin é uma menina maravilhosa. E a maior recompensa mesmo é ver o quão mulher que ela tá. Ela tá uma mulher maravilhosa, uma mulher muito estudiosa, dedicada. A Yasmin... Não vou conseguir mais falar. Eu sempre quis ser mãe. Eu acho que eu nasci para ser mãe. Depois que eu tive a Yasmin, quando ela tinha 2 aninhos e pouco, quando eu descobri que eu ia ganhar o presente de ter mais 3 filhos, foi um misto de emoção, de alegria, mas de preocupação também, né? Se daria tudo certo, como seria, um choque. Para a gente conseguir entender que a nossa família estava passando de 3 para 6, né? Estava dobrando de tamanho. O nosso coração ele consegue multiplicar de tamanho pelo número de filhos que a gente tem. O amor que a gente sente é muito grande. Teve vezes que eu me perguntei quando eu estava grávida, como que eu vou conseguir amar tanto? Como que vai ser? Como que eu vou conseguir ter tanto amor? E é mágico, né? Na hora que eles nascem, na hora que a gente olha para a carinha das crianças, a gente vê que o amor de mãe é maravilhoso. A gente consegue multiplicar esse amor e consegue ter a quantidade de amor necessária para cada uma das crianças de forma muito especial. Quando você vê que você precisa mudar por causa do seu filho, então ele apresenta situações que você fala, não, eu preciso mudar, eu preciso sair da minha zona de conforto. Ela sempre quis a verdade. Isso é muito difícil
porque a gente não consegue muitas vezes falar a verdade para uma criança. A gente tem esse costume de dar respostas evasivas, né? Ah, é assim porque é assim. E as crianças hoje em dia não são assim. Elas querem a verdade dos pais. Então hoje ela é super bem resolvida, porque eu sempre falei a verdade para ela, falei sobre a história dela. Se sente bem, ela fala sobre isso na escola e conversa sobre isso naturalmente. Então foi um trabalho difícil para mim, né? Mas eu sempre tentei levar de forma natural, porque realmente a história dela é a verdade dela. Então eu acho que isso fez com que ela se sentisse assim, bem, feliz, que eu sinto que ela é feliz. Então acho que isso que é o importante. Sim, essa é a recompensa, ver o sorriso do seu filho, saber que ele realmente é feliz. Então isso é a maior recompensa que uma mãe, um pai pode ter. Coisas que eu não prestava atenção em mim e que eu comecei a prestar atenção só quando depois dela nascer e começar a se desenvolver. Eu me descobri além de mãe, né, e desse encontro e dessa desconstrução toda, dessa bagunça que foi, começou a nascer essa nova história, né? Então, o amor dentro do meu coração mesmo começou a se fortalecer, assim. Dedico essa transformação à maternidade mesmo. Eu acho que se não tivesse tido esse ponto na minha vida, eu acho que eu não ia ter graça, sabe? As maiores recompensas de ser mãe no dia de hoje é ver o quanto que a sua filha cresceu, o quanto que ela agregou de valor que você ensinou. É chegar em casa e ela chegar da escola e falar que ela foi bem, mas porque eu ajudei também a ela ser essa menina estudiosa. Meu maior desafio, como eu tenho 4 crianças, né, como eu tenho 4 filhos, a Yasmin, depois vieram a Liz, o Ian e a Nina, é conseguir individualizar cada um. É conseguir tratar cada criança do jeito que ela é. Conseguir olhar para cada criança com toda a especialidade que ela tem. E isso leva tempo, leva um esforço especial da mãe e do pai para a gente conseguir olhar para cada um como um ser humano completo, né? E diferente do outro. Eu acho que a maior recompensa é um abraço, é um sorriso, é uma tarde de domingo juntos, é um jantar quando sentamos todos na mesa e estamos todos lá conversando. A recompensa de ter a família grande, unida, eu acho que essa é a maior recompensa. A gente tem que parar e pensar, o que eu quero para o meu filho? Então eu acho que parte daí. Então a partir do momento que você fala o que eu quero para ele, você já tem um norte. Então aí você consegue escolher a escola do seu filho. E eu acho que o Portinari, ele vai de encontro com aquilo que eu quero para minha filha. Ele abre as portas da escola, a gente participa, eles estão sempre assim à disposição para tudo que você precise. Então eu acho isso fundamental, importante. A minha filha só entrou na escola depois dos 7 anos. E quando ela foi entrar na escola, eu procurei muitas escolas, fucei, estudei, pesquisei. E o encontro com o Portinari tem um ponto muito específico, assim, que foi o acolhimento. Então, o acolhimento que eles transmitiram pra gente, assim, enquanto família, foi o que fez toda a diferença, assim. Eu acho que sim, a parte pedagógica é muito importante, mas eu queria um lugar onde ela se sentisse acolhida. Foi exatamente isso que o Portinari proporcionou pra gente, enquanto família inteira, né? Porque a gente está seguro por ela estar lá e ela é super feliz na escola. Então, é o termômetro que mostra pra gente que tá tudo certo. Ela fica livre, né, pra desfrutar dessa experiência que ela vive dentro da escola, de aprender, e de ter amigos e de se relacionar, enfim. As mães, né, a gente procura a melhor escola e o Portinari me abriu as portas e mostrou os valores que eles seguem.
E os valores que o Portinari segue são os mesmos valores que eu queria para minha filha. E o desenvolvimento da Yasmin no Portinari começa quando eles começam a fazer a troca de saberes. Então a troca de saberes era você levar uma apresentação de alguma coisa que é interessante para ela, né? E para ela mostrar para as crianças. E aí você tinha que apresentar esse conteúdo para a classe toda. E a Yasmin apresentava muitas trocas de saberes, porque eu achava interessante, né, além de levar essa ideia, apresentar e ela se desenvolver quanto a isso. E depois vem o livro Crescer. Cada vez que chegava no final do ano, eles tinham que elaborar uma história. Hoje, ela vai super bem em redação, então agregou muito na vida dela o livro Crescer, né? E a troca de saberes, porque além dela falar muito bem em público, né, se desenvolver muito bem, o Crescer ajudou muito ela na didática. Eu considero o Portinari uma extensão da minha casa. O que acontece dentro da escola é muito parecido com o que acontece lá na minha casa. O acolhimento, o respeito, a individualização, o ver a criança como um ser especial, como um ser único. As minhas crianças, cada uma delas, elas são especiais para o Portinari, elas são conhecidas e elas são especiais para a escola, cada uma do seu jeito.